Obrigado pela audiência. Esse é o programa Consciência Livre, um programa integralmente voltado para você interessado na sua autopesquisa, no seu autoconhecimento. E hoje nós temos como tema os amparadores, os auxiliares invisíveis. Quem são? No que eles diferem daquilo que popularmente é conhecido como anjos da guarda, guias, mentores? Para nos ajudar com esse tema, nós trouxemos aqui a Cristina Aracaki e o Mário Oliveira, que são conscienciólogos, pesquisadores da Conscienciologia. Obrigado pela presença. E logo após o comercial, então, nós vamos entrevistá-los para ajudar a compreender melhor essa realidade dos amparadores. Fique conosco. De volta ao Consciência Livre, onde hoje temos como tema os amparadores. E eu queria começar perguntando para os nossos entrevistados o que esse conceito de amparadores da Conscienciologia ele difere do conhecimento popular aí, que é muito comum, né? As pessoas conhecem muito aí os anjos da guarda, os mentores, os amparadores. O que a Conscienciologia ela nos diz sobre esses auxiliares invisíveis? Bom, os auxiliares invisíveis, os amparadores, são personalidades, consciências extrafísicas, técnicas na abordagem assistencial, ou seja, são pessoas ou consciências do nosso relacionamento, pessoas conhecidas, queridas, em que eles têm uma particularidade, ou seja, têm um conhecimento, têm uma habilidade para ajudar outras pessoas. A diferença básica entre amparadores e guias ou anjos da guarda, como é visto nas religiões do modo geral, é que essa consciência ela é um técnico da assistência. Ela vai fazer uso das suas habilidades para ajudar outras consciências. Quando nós nos referimos a anjos da guarda, guias, eles estão muito focados ainda dentro de um grupo, dentro de um grupelho religioso. Então, eles não têm uma visão panorâmica, universalista, ou seja, eles defendem o seu próprio grupo. E nessa defesa, nessa condição de manter essa estrutura, não procurar abrir de forma mais ostensiva, mais clara, mais universalista, como nós falamos, eles vão procurar estabelecer dogmas, cercear a liberdade das pessoas em prol de uma realidade mais ampla. Então, o amparador, não. O amparador é aquela consciência que vai expandir, fazer com que você pense maior, pense amplo, não restrito a uma religião, não restrito a um grupo, mas sim, restrito à humanidade como um todo, ao cosmos como um todo. Agora, para entender bem, né, para a pessoa que está em casa nos entender bem, todo mundo tem companhias extrafísicas, vamos dizer, espirituais, é isso mesmo? Só que umas são técnicas e outras são, vamos dizer assim, com uma visão mais fechada. É isso mesmo, Mário? Vamos dizer, a condição de todos nós temos companhias. O que acontece é que temos companhias negativas, a grande maioria tem companhias que nem cheira nem fede, serão aquelas companhias que nem ajudam nem atrapalham, estão ali no meio termo, algumas até atrapalham, e outras até ajudam dependendo da situação, dependendo da circunstância, dependendo da condição em que beneficia elas também aquela situação. Ou seja, para dar um exemplo, se uma pessoa é ligada a algum processo religioso, vai ter aquela companhia amiga dela, extrafísica, uma companhia extrafísica, uma companhia que não tem mais um corpo físico, que vai ajudá-la no intento daquele trabalho, daquela religião, daquele movimento. Mas ela é uma pessoa que é limitada na sua manifestação. Já um amparador extrafísico, ele tem uma visão mais ampla, ou seja, ele está mais calcado e vai estimular a pessoa que é assistida por ele a ter uma atitude ou uma atuação mais voltada para a ciência. Porque a ciência é universalista, ela não detém parâmetros de grupos, de religiões, não detém nada disso. Ela detém o questionamento. Então, o amparador, ele tem por propósito fazer com que a pessoa se liberte de qualquer amarra. Então, a grande diferença é você ter um técnico, um especialista numa área do conhecimento, uma área da assistência, que nós vamos estar aqui frisando, mas, acima de tudo, ele quer a manutenção da liberdade dessa pessoa que ele assiste. Autonomia. Ele quer dar autonomia para ele trabalhar de igual para igual.
E a ideia é o amparador criar situações para o assistido estar numa condição de igual para igual, para fazer esse trabalho da mesma forma como ele faz no extrafísico. Agora, deixa eu te perguntar, Cristina, na verdade as pessoas têm popularmente essa ideia de que todo mundo tem o seu anjo da guarda, o seu guia. E, segundo a visão da conscienciologia, todo mundo tem amparador? Não, não é todo mundo que tem amparador não, sabe? Aproveitando até o que o professor Mário disse, o amparador está onde a assistência está. E o amparador vai estar onde a assistência mais universalista, mais desinteressada, mais altruísta, mais respeitando os direitos de cada pessoa. Aquela assistência que tem por objetivo não só um reconhecimento próprio, um benefício próprio, mas aquela assistência que atue ao bem de todos, ao maior número de pessoas. Ali vai estar o amparador. Então, se a gente pensar que nem todos nós, até mesmo na nossa cotidianidade, nós não temos 24 horas por dia esse pensamento 100% altruísta, que em alguns momentos nós acabamos puxando a sardinha para a nossa brasa, nós botamos o nosso ego à frente, de interesses maiores. Até quando está fazendo, às vezes, até quando está fazendo né? assistência, exatamente, ou buscando um reconhecimento, buscando, digamos assim, um elogio maior para alimentar o próprio ego, os amparadores não têm interesse em auxiliar essa pessoa. Aí entram aquele outro tipo de consciências, de companhias extrafísicas, que são aquelas, assim, bem próximas até do nosso nível um pouco mais baixo, que ajudam, mas sempre procurando reverter o resultado daquela assistência, em primeiro lugar, para si mesmo. Grosso modo, a gente poderia, então, dividir essas companhias extrafísicas naqueles que nos atrapalham, naqueles que, vamos dizer, como o professor Mário colocou, não fede nem cheira, não atrapalha, também não ajuda. Aqueles que têm uma boa intenção de ajudar, mas às vezes nem sempre conseguem, e de fato aqueles técnicos que sabem. Grosso modo a gente poderia dividir dessa forma? Grosso modo, sim. É evidente, na medida da especialização dessa assistência, a tendência é você ter pessoas ou consciências mais gabaritadas para esse trabalho. Então, é até uma proposta que nós sempre levantamos nos nossos cursos que nós damos, primeiro, analisar o trabalho que você executa. O trabalho que você executa em prol dos outros merece a assistência de uma pessoa ou de um técnico, um especialista nesse assunto? Isso para você fazer uma autoavaliação se procede ou não ter um amparador. A outra é você assumir desafios maiores. Na medida desses desafios maiores, outras consciências vão se agrupar a você para você poder exercer aquele desafio, quando é em prol de outras consciências. Então, é óbvio que os amparadores vão estar adequados aos desafios que você vai assumir. Então, por exemplo, um presidente da República tem um amparo? Tem amparo de função, que nós chamamos aqui de amparador de função. Isso me leva a outra pergunta, exatamente o que eu ia colocar. Então, essa tecnicidade, essa condição técnica, ela tem especialização. Existem diversos tipos de amparadores Exatamente. diferentes? Ou seja, imagina uma formação acadêmica, onde você faz uma formação, ou você pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado ou um pós-doutorado. Todos eles vão ter atuações, em função da sua especialização, diferenciada. Quer dizer, um pós-doutorado em matemática não vai ficar ensinando matemática, não vai ficar ensinando tabuada, vai ensinar alguma coisa em prol de outros doutores. É a mesma coisa a condição extrafísica, ou seja, existe uma hierarquia, que essa hierarquia é dada pela maturidade de cada consciência. Ou seja, essa maturidade no sentido de assistir a outras consciências. Então nós vamos ter, como nós estávamos comentando, um presidente da República tem amparo de função? Tem. Ou seja, aquele amparador que ajuda. Agora, cabe ao presidente querer sintonizar, querer que essa consciência trabalhe junto com ele. Ele pode não querer. Então, ele pode dificultar o trabalho dos amparadores, E dificulta na medida em que ele não está adequado ou não está aderente às diretrizes daquele posto em prol de uma evolução de um povo. Se ele não está, se ele está pensando no bem-estar dele, de se reeleger, fazer as maracutaias que sejam necessárias, ele vai se distanciando dessa relação.